Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 12 de fevereiro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje um Fala Baixada especial, nós vamos conversar com o empresário Delmo Simões, CEO da empresa do Grupo Inova Imobiliária. Tem muitos empreendimentos na Baixada Fluminense, do Rio, São Paulo, no Brasil inteiro, e é responsável pela nova, é um dos responsáveis pelo pensamento moderno de valorização da vida. Delmo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Há muito tempo que eu já queria bater um papo contigo, mas fico muito feliz em estar conversando com você aqui no nosso Fala Baixada, viu? Não, eu que agradeço aqui a oportunidade, tá? Eu quero agradecer a você a oportunidade de poder falar um pouco, agradecer os telespectadores do seu programa, do Fala Baixada, famoso Fala Baixada, um programa que a gente da Baixada tem um orgulho aí de acompanha os detalhes da região, é um programa que presta muito pra gente lá. Obrigado aí. Muito bem, eu queria começar falando da sua sensibilidade empresarial e que consegue juntar um olhar preciso para as necessidades da nossa gente, né? Você é um empresário moderno, numa nova geração de empresários que tem em mente sempre a valorização da vida e das pessoas, que vai muito além do empreendimento. A visão, eu acho que hoje o mundo mudou um pouco, né? Aquela visão capitalista lá do início do século, que foi contestada e com razão, né? Que só o capital tinha o valor e as pessoas não tinham o valor. Eu acho que o mundo foi se modernizando para uma visão hoje que eu acredito. Eu acho que a vida é o equilíbrio, né? Eu acho que o capital transforma, a ambição de você ir além. Acho que o homem nasceu para o progresso. Acho que o sentido da vida aqui é o progresso. A gente está para fazer um mundo melhor, deixar um mundo melhor para quem vem depois da gente. Então, nessa visão, eu não consigo enxergar o progresso sem uma visão empreendedora. Tá? Hoje, muitas pessoas têm oportunidade de empreender. O empreendedorismo ele não é só uma questão da aristocracia, como era antigamente, aquela coisa de oportunidade. Dado que hoje o Brasil é feito de empreendedores emergentes. Digamos que o dinheiro mudou de mão ao empreendedorismo. Então a gente tem N situações de pessoas que não tinham nada ontem, cresceram através do trabalho, do empreendedorismo e hoje são grandes empresários. Então, assim como eu, assim como uma geração, principalmente na nossa Baixada Fluminense, tá? Onde ela sempre foi esquecida, né? Ela sempre ficou à margem de tudo, do mundo, né? A Baixada Fluminense era uma cidade dormitória, aquela coisa. E hoje você vê os empresários mudando em função do empreendedorismo de pessoas que não eram nada ontem em foco do trabalho. Então, isso me orgulha. Eu acho que a Baixada, o empreendedorismo está no sangue da turma da Baixada. Eu vejo desde do cara que hoje que é um mega empresário, como nós temos hoje aí alguns empresários grandes, até uma pessoa que hoje tinha uma barraquinha de cachorro-quente, hoje tem um restaurante empreendendo, então tem valor nisso, né? E a visão que você tem hoje, que eu tenho hoje, que a salvação do Brasil está no emprego. E no emprego, a salvação do emprego é o empreendedor, que gera emprego. Então a gente tem que olhar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, principalmente para o microempreendedor, para gerar oportunidade, para não deixar ele morrer no início dos seus. Então acho que a Baixada, ela borbulha o empreendedorismo o tempo inteiro. E agora chegou a hora da gente dar um pouco mais de atenção a esses microempreendedores. Porque, veja bem, você tem hoje um filho de uma empregada doméstica, digamos assim, ele
não tem os melhores estudos, e hoje para você vencer na vida, se você não tiver muito estudo, você fica à margem. Como é que ele se destaca? Ele se destaca através do empreendedorismo. E para empreender, você precisa estudar, você precisa crescer. Mas você não precisa estudar somente a matemática, o português tradicional das escolas. Você estuda aquilo que você precisa estudar, você aprende o que você precisa aprender e você cresce. Então, a única oportunidade, a única maneira hoje de você conseguir fazer com que a pessoa da periferia ela floresça e vença, na minha visão, é educação, obviamente, que educação é tudo, mas o empreendedorismo é o aflorar disso. No passado, as coisas cresciam de várias formas, né? Você jogava ali uma semente e ali ia crescendo uma árvore e tal. Hoje não dá mais para fazer desse jeito. Essa geração antiga, aquela que jogava a semente, ela foi sendo substituída por um tipo de empreendedor diferenciado. Que ele quer fazer, precisa fazer e vai juntando um grupo empresarial. Você comunga desse pensamento, desse raciocínio? A gente tem que enxergar as oportunidades que nos é vistas, tá? E a gente tem que ter um pouco de resiliência para que as coisas aconteçam. E mesmo que você vá num caminho que não é o caminho principal, que é um caminho errado no sentido de você não ter um certo planejamento, mas a vontade que você tem, você ganha uma experiência para a próxima batalha. Aí você tem a segunda batalha, a terceira batalha, até você acertar o seu caminho e você seguir. E hoje, infelizmente, tá, a base educacional ela é muito fraca. Assim, é totalmente disparada da educação que hoje, infelizmente, eu consigo dar para os meus filhos, e eu sei que meus filhos vão ter uma vantagem competitiva em função da turma da periferia lá, infelizmente, né? Mas a única maneira daqueles hoje que não tem essa oportunidade, tá, é se enveredar pelo propósito de querer ser algo mais e empreender de qualquer maneira. O empreender de qualquer maneira que eu digo é você começar engraxando um sapato, você começar vendendo dentro do seu emprego, porque você pode empreender dentro do seu emprego, fazendo a empresa crescer e você vai crescendo junto. Não precisa ser dono. Não precisa ser dono, mas eu acho que um pouco da educação, tá, ela tem que mudar. As escolas, ela tem que ensinar hoje as crianças a empreender. Ela tem que ensinar as pessoas a ser boas de conflitos. Entende? A escola tem que ensinar as crianças não só o português, a matemática é importante, mas resolução de conflitos, empreendedorismo. E o empreendedorismo hoje você tem que ter propósito. A empresa tem que ter propósito, a empresa tem que ter alma, a empresa tem que... são pessoas. Então não basta só você ser o que é e você olhar a sua turma do jeito. Lá na empresa, tá? A gente tem orgulho lá, hoje o grupo lá são mais de 600 colaboradores, né? E assim, as pessoas entraram lá jovens, bem jovens, 18, 19, 20 anos, cresceram, viraram gerentes, viraram diretores e mudaram a sua perspectiva de vida. Hoje quem entra na empresa, se tiver vontade, capacidade, ele muda a sua perspectiva de vida. Então, a empresa hoje a gente diz que é uma fábrica de sonhos, porque a gente consegue, o colaborador, mudar de vida, crescer, comprar sua casa, seu carro, crescer, dar estudos melhores para os filhos, e a gente transforma a vida das pessoas também, dando uma casa própria. Isso traz para a gente também o crescimento. O sucesso ele vem a reboque disso. E só para contextualizar a sua pergunta, assim, hoje o planejamento ele tem que estar em tudo. Ele tem que estar em tudo. Não dá para você ir mais na raça. Você vai dar raça, você se quebra. Você tem que planejar. E esse planejamento, ele não precisa ser perfeito.
mas ele precisa ter disciplina para você seguir. E essa disciplina que faz você chegar ao ponto, porque você vai errar. Você vai errar, mas se você tiver disciplina, você consegue acertar. E hoje as cidades, elas precisam ser planejadas. Não dá para hoje você olhar para uma cidade, vou dar o exemplo da cidade natal, de Nova Iguaçu, a cidade que a gente tem, você olhar para Nova Iguaçu e não ter um planejamento, né? Quando não tem um planejamento, a cidade tem um planejamento, mas ela precisa ser colocada esse planejamento dentro do seu DNA, dentro das pessoas que lá estão. Precisa se divulgar, precisa ter um compromisso não só com o poder público. Todo mundo aponta o poder público, mas cada um tem o seu papel dentro da cidade. A gente vê uma Serra de Madureira lá começando uma favelização. A gente É grave isso. É grave. Se você não atuar. Você vê um eixo ali entre a Via Láctea e Dutra que precisa ser incentivado, que na minha visão é o melhor local para se morar entre a Via Láctea e Dutra, por causa do acesso à entrada e saída da cidade. A gente sabe que a cidade tem um corte de mobilidade pelo morro, pela linha férrea, pela Via Láctea e pela Dutra, né? Cidade simples, né? Então esse planejamento, ela precisa ser incentivada e olhado com foco. Tem algumas áreas na cidade, por exemplo, ali no 3º distrito da Posse até Tinguá, ali é uma cidade. Ali você precisa ser... É uma cidade dentro da cidade. É uma cidade. Você vê a estrada de Madureira ali, o maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, é uma outra cidade. Então ambas com seu... E a cidade, ela tem uma coisa que muitas cidades não têm, que pode fazer ela crescer ainda mais. Ela tem terra. Verdade. Se você tem terra, você consegue desenvolver. Nós estamos desenvolvendo dois projetos em 2 locais diferentes da cidade. Ali em Cabo Sul, tá? Ali esse projeto é um projeto que a gente acredita de como as coisas têm que acontecer para a gente mudar a cidade. Ali existia uma área, estava sendo invadida, uma área muito grande de 600 mil metros quadrados ali em Cabo Sul, tá? E o que ia ser daquilo ali? Ia começar a ser invadida, ia ser difícil você conter. Montamos um fundo imobiliário com alguns empresários, adquirimos a área, trouxemos uma empresa de fora do Rio de Janeiro, de Minas, para poder empreender a área, montamos um projeto, trouxemos a empresa de Minas para empreender na área, levamos o projeto à Caixa. A Caixa deu ok no projeto, na viabilização do empreendimento, na viabilização do fund, né, para se fazer. E fizemos um planejamento com hospital, escola, parque, tudo que uma cidade precisa para nascer e viver bem. E conseguimos aprovar esse projeto e o projeto já está em andamento. Vai nascer ali, chama-se Viva Iguaçu Cidade Inteligente. Então, e o que é interessante? Tá? São casas para classe C, tá? A partir de R$ 1.500 de renda familiar. Né? Por quê? As pessoas já moram ali. Qual é o intuito? Você conseguir resolver o problema do entorno de não ter construído de qualquer maneira, de você não ter a coleta de lixo. Você organiza a coleta de lixo, você organiza a segurança, tudo trazendo ao entorno do planejado. São 3.500 unidades ao longo dos anos. É uma cidade que vai nascer planejada. A média é que vão morar lá 15 mil pessoas, organizada com parque, escola, vai ter shopping, vai ter tudo. Então está bem bacana o planejamento. Isso nasceu como? Existia uma área, existia um grupo de empresários na cidade que são apaixonados pela cidade, que virou oportunidade, buscou fora a capacidade de construção e arrumou o banco para se fazer. O empresário tem interesse de remunerar o seu dinheiro, a empresa de construir, a Caixa de financiar. Por que fazer isso fora? Tem área na cidade. Então, na minha visão, acho que falta ali, se tivesse que dar um primeiro passo na Baixada Fluminense ali, projetos. A Baixada Fluminense ela tem 4 milhões de habitantes. Ela, populacionalmente, ela é do tamanho do Uruguai. É um país ali.
e tem mercado, tem demanda, e falta tudo. Ela está a 30 quilômetros do Rio, do porto, do mar, ela está no eixo Rio-São Paulo. Agora, o que que falta? Falta a gente mostrar, porque o mundo está líquido, o mundo tem dinheiro para investir, o mundo está procurando local para investir. Vai investir onde? Na Europa, que já tem tudo, né? Vai investir. Então, hoje, você tem ali a Baixada como você tem mercado. Se tem mercado, o mundo está ali, a gente precisa vender a Baixada e trazer para cá. Então, eu acho que até uma sugestão precisa ter um escritório da Baixada em São Paulo, na Faria Lima, onde está o capital, para a gente poder vender para os fundos de investimento. Né? Em Brasília? Precisa ter um escritório da Baixada em Brasília, para a gente captar recursos. Né? E você tem também ali os empresários, ali, comerciantes, que se tiver oportunidade, eles investem, como a gente conseguiu o investimento de alguns ali nessa cidade. Não investiram pelo negócio, investiram pela cidade, pela possibilidade de dar o retorno, o que a cidade já deu para eles. Eu queria entrar num outro assunto, mas eu queria propor que a gente pudesse fazer uma interrupção de alguns minutos para o nosso intervalo e propor que continuássemos conversando sobre esse assunto, que é desenvolvimento, é do maior interesse do povo da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro como um todo, e também falar como é que é possível crescer nesse momento em que o Brasil e o mundo vem sofrendo esse abalo da pandemia, que ninguém estava preparado para isso, né? Vamos ao nosso intervalo. Estou conversando aqui com o empresário Delmo Simões sobre assuntos da maior relevância para a nossa Baixada Fluminense. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o empresário Delmo Simões, CEO da empresa Inova Imobiliária. Delmo, nós falávamos no bloco anterior sobre várias questões e principalmente queria falar dos entraves. Às vezes os governos, eu não sei qual é a tua visão de governo, mas a gente acompanha às vezes entrevistas, olhando assim, o governo federal, para não falar dos estaduais, dos municipais, vamos ficar no federal, ele tem uma visão assim, parece que está num outro planeta. Acaba se transformando num atrapalhador das coisas por desconhecimento. Você concorda com isso? Isso é o risco Brasil, digamos assim, né? A burocracia, ela hoje é matadora. É cruel, né? É cruel. Assim, se a gente for falar aqui das nossas dores, porque as pessoas só olham as glórias, né? Mas as dores ela não aparece. Nem eu gosto de falar muito das dores, porque é bom de falar coisa boa, né? Mas esse ponto é um ponto crucial. O Brasil hoje, sem dúvida, ele não é melhor em conta da burocracia. Para você fechar uma empresa, é uma burocracia que você acaba não fechando. Para você abrir uma empresa, é uma outra burocracia. Para você, a questão desse embaralho dos impostos, para você ter uma licença, experimenta ter uma licença ambiental, experimenta ter que mudar, experimenta aprovar um projeto, experimenta você conseguir algo novo, né? Uma autorização. É cruel, assim, demora. Bom, isso vai também, às vezes, você consegue amenizar isso com alguns governos, digamos assim. Ele tem se mostrado um facilitador desse processo. Mas não consegue fazer muito porque as leis são atrasadas, você tem uma série de entraves. Mas isso é uma discussão enorme, mas a burocracia, sem dúvida...
Aqui na nossa região, na nossa Baixada Fluminense, o relacionamento empresarial com os prefeitos, com os gestores públicos, como é que tem sido? Mauro, as cidades, assim, às vezes a gente olha a pessoa como salvador, né? Como o cara que vai resolver, não é. Eu acho que a imersão tem que estar na legislação para modernizar e nas estruturas. Se você for falar hoje com qualquer prefeito da Baixada Fluminense, acredito que está todo mundo desenvolvimentista, quer desenvolver, quer fazer, mas a sua própria burocracia dos seus processos, da sua legislação, ela o atrapalha. Então, eu acho que tem que ter uma imersão hoje dentro da legislação para modernizar a legislação e destravar. Você vai aprovar um projeto hoje, você tem tantas secretarias que você tem que passar um projeto, que você tem que analisar. Exemplo, eu sou a favor de você ter, em alguns tipos de projetos de interesse da cidade, você ter ali um cara dentro do governo que seja um despachante daquele processo para ter agilidade. Vai gerar emprego? Vai gerar emprego. Quantos empregos? Sim. Demora 1 ano para aprovar. Peraí, não, vai gerar emprego? Vai. Então, peraí, isso aqui tem prioridade. Vai gerar quantos empregos? Isso aqui, qual a intenção? Isso aqui tem que ter prioridade. Isso aqui não pode ficar 1 ano tramitando. Quer dizer, nada pode ficar 1 ano. Mas você tem que ter prioridade em algumas coisas que dão relevância para a cidade. Emprego. Não é tamanho do valor investido numa loja. É diferente. É o seguinte, qual o impacto social que aquele empreendimento, não empreendimento só imobiliário, aquele empreendimento, aquele investimento, qual o impacto social que vai ter para a cidade? Isso tem que ser... Essa é uma visão transformadora. Isso tem que ser de prioridade. É. Não é porque vai gastar tantos milhões numa loja que é a estrutura metálica, digamos assim, que vai ter 2 empregos, que é tudo computadorizado, que aquilo tem que ser dado prioridade. Não somente. Aquilo tem que ser celery. Mas qual o impacto social com aquilo? Por exemplo, o mercado imobiliário, não é porque é o meu mercado, mas ele tem que ter dado prioridade. Um shopping, por exemplo, dentro de uma cidade, quantos empregos gera? Quantos impostos gera? Então, qual o impacto social disso? Tem que ter. Então, assim, isso é uma questão de você analisar e ir desburocratizando dentro das suas possibilidades. Queria falar está falando de impacto econômico, que essa pandemia está trazendo do setor que você atua. Foi melhor, conseguiu sobreviver, está conseguindo, caiu muito, como é que ficou? Não, o mercado imobiliário no ano de 2020, ele conseguiu avançar, tá? Ele não teve grandes quedas no mercado imobiliário, tal. Por quê? As pessoas sentiram necessidade de mudar, o governo ajudou com o programa Minha Casa Minha Vida lá, não parando as obras, continuou fazendo as obras. A Caixa desburocratizou a questão da obra, enfim, da medição, que ela tinha que ir lá medir a obra. Então, ela, sem as medições presenciais, ela conseguiu. Então, não parou o mercado imobiliário. Tá? Mas a preocupação vai além daquilo. A gente só não pode olhar o mercado como hoje. Foi bom. O grande problema disso é o seguinte, a gente vive de financiamento, de renda. Se você perder emprego, perder capacidade de renda e aumentar o endividamento da população, o mercado vem à queda. Então, o nosso ponto de atenção é esse. O mercado imobiliário está indo muito bem, tem batido os recordes. O ano de 2020 foi recorde do mercado imobiliário. As empresas cresceram, as empresas avançaram, tá? Voltou a compra de terreno, o ano de 2021 já começou muito aquecido para o mercado imobiliário, maravilha, mas tem um consumidor. Então, assim, você tem que ter um ponto de atenção para quê? Para que não tenha um endividamento excessivo da população. Você tem que tomar cuidado para não ter perda de renda, perda de emprego. Então, são os pontos de atenção que a gente tem que olhar.
Mas em si o mercado imobiliário foi muito bem no ano 2020 e começou muito bem em 2021. Não sei se você lembra ali no K11, chegando no K11 lá direito, foi feito um lançamento imobiliário que depois não avançou. Não... O que houve ali? O que aconteceu de fato? O empreendedor ele não se entusiasmou, ele achou que a demanda não era produtiva ali? Não, ali foi uma questão, foi 2008, foi em 2008, teve a crise lá do Lehman Bank, lá do Estados Unidos, teve aquela crise de 2008 e pegou no meio da crise. Então, infelizmente, o empreendedor na época não conseguiu avançar com o empreendimento, mas também não gerou prejuízo, indenizou todo mundo lá. Não houve prejuízo para ninguém. O empreendimento não chegou a acontecer. Houve um lançamento, sim, que houve uma demanda, compraram o lançamento, mas não chegou a ir à frente, devolveu-se o dinheiro e o empreendedor continuou com o terreno. Em função da crise de 2008, foi muito séria, você lembra disso? Né? Agora, ali o projeto da arquitetura era um projeto interessante ali? Era. Hã? Era um projeto muito interessante ali, assim, era bem bonito, mas infelizmente... Mas tem uma coisa do K11 ali, a cidade mudou de eixo. O eixo da cidade foi para a Estrada de Madureira. Ali, perto do shopping, o bairro da Luz, esse é o eixo de crescimento da cidade. E estavam querendo levar o eixo para o K11. Na verdade, era uma visão errada. O eixo não poderia ser o K11, o eixo tem que ser realmente bairro da Luz, Estrada de Madureira, porque é onde a cidade ainda tem terra para crescer. O único lugar para se crescer na cidade é aquela região da Estrada de Madureira, que você tem terrenos, você consegue desenvolver. E o K11 ele vai ficar espremido ali em Mesquita, então ainda tem problema de mobilidade. Agora, Delmo, eu queria falar com você a respeito desse entroncamento viário ali do centro de Nova Iguaçu. Estamos falando muito de Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu é a cidade que tem mais charme nessa parte de imobiliária, né? Muita gente de outros municípios vê Nova Iguaçu como o lugar mais charmoso para se viver, mais tranquilo até. Por que já está acontecendo desse lado que você diz ali, da Igreja de São Jorge, por ali, um entroncamento, um entrave viário? E isso não vai estar longe de ser resolvido, né? Bom, assim, já existe, a cidade é uma cidade complexa nesse sentido, porque, como eu falei, ela é cortada pela Dutra, pela Via Light, pela linha férrea, e nós temos um morro, uma montanha aqui. Então, é uma cidade recortada. Então, isso, por si só, já tem uma complexidade com o ir e vir, né? com a mobilidade, com o deslocamento. Bom, agora, é natural que aquela região, por ser uma região onde tem mais serviços, melhores serviços, escolas e tudo mais, seja uma região de desejo, certo? É uma que não tem favela, ela é uma região que é bonita, aquele morro é um charme, né? Eu costumo dizer o seguinte, os dois maiores pôr do sol mais bonitos que eu conheço, né? Você tem ali o Arpoador, que tem um pôr do sol maravilhoso, e outro é Nova Iguaçu, que tem aquele pôr do sol caindo na montanha, é verdade, que é lindo. Então, assim, naturalmente aquilo vira uma fuga, né? um morar bem. Agora, o que tem que ser feito, na minha visão, é você incentivar outras regiões da cidade a poder empreender. Exemplo, o eixo entre Via Light e Dutra, do Top Shopping ali aquilo Posse, que você entende, a região da Posse. Da Posse, e você incentivar serviços dali também. Porque se você não incentivar, o mercado ele é natural. Agora, se você criar algo de atrativo para se desenvolver aquelas regiões, acabam sendo naturais. Vou dar um exemplo nisso, um exemplo que acontece com a gente. Bom, naturalmente, os bairros cresceram os seus comércios.
Antigamente você tinha que vir para o centro de Nova Iguaçu para você comprar alguma coisa. Hoje os bairros desenvolveram seus comércios, os bairros cresceram, desenvolveram. Quer dizer, isso já segura um pouco das pessoas dentro do bairro. Então o que tem que se fazer? Você tem que cuidar melhor daquele bairro, tem que botar mais serviço, tem que incentivar os restaurantes, você tem que dar vida, dar segurança, para você criar um ambiente naquilo ali e fazer com que as pessoas consigam consumir dentro dos seus bairros. Consumir, morar, trabalhar. Então, acho que a solução da mobilidade... Você pode botar mais viaduto e tal, assim, você tem algumas soluções de remédios, tá? E você tem soluções culturais de incentivos. Solução de remédio, por exemplo, assim, não tem sentido aquela linha férrea ser do jeito que é. Ou suspende ou você joga aquela linha férrea para baixo. Abaixo. Você tem e é o seguinte, e não é uma coisa que é de outro mundo. Agora, não é fácil, mas tem saída, entendeu? Aquilo ali tinha que ser uma grande... Tem um projeto que o Vicente Loureiro, ele tem um projeto para aquilo, para aquela região. Né? Agora, o desafio é como viabilizar. Como viabilizar? Então, eu acho que se a gente tiver o projeto, não só o projeto arquitetônico, mas o projeto executivo, com custo e tudo mais... E com força política. E com força política, é bater na porta para conseguir o dinheiro, entendeu? É bater na porta para conseguir o dinheiro para poder fazer. Então, acho que a questão da Via Light, a mesma coisa. A Via Light, ela tinha que ser uma via expressa. Ela não pode ter sinal na Via Light. Ela tem que ser uma via expressa, ela tinha que ter mergulhões ali na época. Se não deu para fazer à época, agora a gente tem que pensar. Porque como vai ser a cidade daqui a 20 anos? A Via Light, ela tem que ter mergulhões ali. O que era para ser uma via expressa virou uma via comum, cortada. Entendeu? Então ela tem que ter mergulhões ali para você não ter o sinal. Então é o seguinte, tudo bem, é difícil, mas como é que vai ficar daqui a 30 anos, 20 anos? Difícil, nada é fácil, mas você tem que ter A Via Light era impossível chegar. Demorou quantos anos para a Via Light acontecer? Uma hora aconteceu. Delmo, quero continuar conversando com você sobre essa Baixada do Futuro, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o empresário Delmo Simões, CEO do Grupo Inova. Tecnologia é tudo e já está na palma da nossa mão. Tecnologia, assim, é até clichê falar que é o futuro. A gente está investindo bastante nesse ramo, tá? Já aí nós vamos anunciar uma grande transformação tecnológica. Nós estamos montando uma estrutura. O mercado imobiliário é o mercado mais atrasado de tecnologia, tá? E a gente está criando uma pequena revolução nesse sentido. Nós vamos já trazer um aplicativo, uma solução de infraestrutura para todo o mercado imobiliário brasileiro, com isso. Mas assim, numa próxima oportunidade eu falo lá. Falar em tecnologia e acesso ao crédito, por exemplo, é uma coisa que me ocorreu agora. É verdade que a Caixa Econômica Federal dispõe de vários nos seus segmentos, que a pessoa pode se habilitar ao crédito com mais facilidade e não é muito divulgado isso? É verdade, hoje, imagina o seguinte, você quer um crédito da Caixa Econômica Federal. O que eu faço? Geralmente ela vai na agência, né? Ela está numa agência e fala, eu preciso comprar minha casa, como é que eu faço? A Caixa na agência, ela não tem lá um grupo que atenda só isso. Assim, geralmente quem faz isso são os correspondentes bancários que ficam fora da Caixa.
pessoa vai na caixa, o gerente da caixa tenta ajudar, às vezes consegue, mas ele não tem como dar volume àquilo, porque ele está olhando, vendendo seguro, olhando a conta, como função do gerente. Então, o que a gente fez? A gente criou uma estrutura, eu tenho uma empresa correspondente bancária da Caixa, que é responsável pelos financiamentos da Caixa. Nós criamos uma estrutura lá, que nós fazemos isso gratuitamente. Tá? Qualquer pessoa que entrar em contato com a gente vai aprovar o crédito, se tiver condições de aprovar, obviamente, né? Mas a gente roda o crédito de graça, totalmente de graça. E aí nós temos uma plataforma, onde nós temos lá todos os empreendimentos de Minha Casa Minha Vida do Rio de Janeiro, e depois ela escolhe onde morar. Então isso tudo que nós estamos fazendo, parte da nossa transformação tecnológica, que eu falei há pouco aqui, vem desta situação. Mas hoje a pessoa entra em contato com a gente lá, um corretor atende, e se ela tiver com os documentos, em 10 minutos ela tem o crédito, a carta de crédito aprovada. Em 10 minutos? 10 minutos. Está com o documento, pega, roda no nosso sistema, em 10 minutos você tem a carta de crédito aprovada. Isso, E juntando os documentos. Porque nós temos a autorização, nós somos correspondente bancário da Caixa para fazer todo o processo de financiamento imobiliário. É rodar o crédito e entregar todo o processo até a Caixa. Essa assessoria que você presta lá numa das empresas, ela tem uma faixa da população, ou pode ser qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Agora, dificilmente hoje, dentro dessa faixa, para você conseguir, você ter uma renda familiar, a partir de 1,5 salário é o ideal. Tá? Não é que não possa ser menos, mas hoje, a partir de 1,5 salário, compondo até 3 pessoas, você já consegue ter um financiamento que você consegue ter acesso a uma quantidade maior de imóveis. Agora, deixa eu te falar, o Nova Iguaçu hoje, né, Caxias também, crescimento imobiliário muito grande, Belford Roxo, as cidades da Baixada, em geral, São João de Meriti, mas as empresas de materiais de construção, por exemplo, nós temos aqui na Baixada uma que é pioneira, que é a Chatuba Material de Construção, né? Ela é muito atualizada, muito com um percentual gigantesco de tipo de material. Isso é muito procurado para a pessoa que já compra o imóvel e quer fazer uma modificação. Essa modificação pode ser feita durante a obra, né? Bom, o projeto vem com um determinado piso. Eu compro uma unidade na obra. Eu posso ter a opção de trocar o meu piso já durante a obra? Não pode, por um detalhe, assim, para você ter o habite, você tem um projeto, você entrega o projeto, você tem um memorial descritivo do empreendimento. Então, até o habite, você não pode mexer na estrutura do apartamento. Entendi. Tá? Após habite, quando entrega a chave, é onde as pessoas lá, os compradores, vão fazer lá as suas reformas. Mas acontece muito, né? Acontece. Todo mundo dá o seu toque à sua casa, deixa com jeito de lar, né, para chamar de seu. E sem dúvida, Chatuba, eu tive a oportunidade de conhecer desde criança a turma da Chatuba lá, assim, é um dos casos da Baixada Fluminense que nos orgulha, né? Você vê como cresceu, como é que isso desenvolveu. São empreendedores ali que vieram do baixinho, vieram do nada, cresceram e transformou e virou um império. Então, acho que o caso da Chatuba, acho que precisa ser até estudado e passado, como outros casos também, nas escolas públicas da cidade de Nova Iguaçu. É um case de sucesso. É um case de sucesso. É um case de sucesso. A gente que conhece ali, via assim, ia em Nilópolis comprar, né? É verdade. Ia em Nilópolis, aquela loja de Nilópolis, lá. Hoje você vai lá na Barra da Tijuca, na Avenida na Ayrton Senna, tem lá, tem lá a Chatuba inaugurando uma loja lá. Então, na Zona Oeste. Na Zona Oeste, né? No Rio todo. Então, sim. Tem uma mega loja aqui na rodovia Presidente Dutra, que é um sucesso total, né? E quem olha para trás vê aquele. Então, assim, isso é motivo. Quem vibra com
com crescimento, com empreendedorismo, e acha isso, assim, é música, né? E como outros que nós temos também, nós temos o Renata Prolá, o Daniel Daniele, você tem uma série de empreendedores que são da Baixada Fluminense que chegaram num patamar e vieram de baixo, entendeu? Então, assim, eu acho que isso tinha que passar nas escolas públicas. Eram igual a vocês e hoje estão lá. Como é que eles chegaram? Excelente ideia. Vamos ouvir um pouquinho da história deles? Vamos contar Excelente um pouco ideia. da história dessas pessoas aqui na Baixada? Excelente ideia. Porque o ser humano é igual. O ser humano é igual. A diferença, hoje não tem diferença nenhuma de uma criança que... É um assunto motivacional. Motivacional. Isso aí. Você precisa dizer para as pessoas o seguinte, você pode. E só tem uma transformação, só tem um jeito de você transformar uma cidade, na minha visão, é o microempreendedor. Porque o microempreendedor, ele começa com uma oficina mecânicazinha lá, ele como mecânico, pequenininho, só ele como mecânico. Daqui a pouco ele cresce, contrata um ajudante, aí cresce, melhora, monta lá, daqui a pouco ele tem um auto center dentro da cidade. Então, a Baixada é isso. Então, como é que se você incentivar, ajudar, dar crédito para ele, ajudar com a formatação do seu negócio, você imagina isso desde criança, ele ouvindo isso nas escolas e tudo mais, você imagina o que vai acontecer daqui a 20 anos. Você vai ver um bairro pobre, com uma renda per capita baixa, crescer economicamente com os seus. Por que as pessoas saem dos seus bairros quando crescem? Porque não tem estrutura. Do momento que começa a ter estrutura, porque as pessoas estão lá, começam a melhorar, entendeu? As pessoas ficam. Verdade. Então, assim, a única maneira de ter uma transformação de verdade é você incentivando um pequeno empreendedor. Ali, o microempreendedor. Então, se você tiver uma cultura disso desde criança, ensino nas escolas, você vai ter uma geração de pessoas crescendo, falar, eu preciso empreender com responsabilidade, ensinando que as empresas precisam ter alma, ensinando que as pessoas precisam cuidar das pessoas, cuidar da comunidade, que as empresas têm uma responsabilidade social. Empreendendo e aprendendo. Né? Exato, empreendendo e aprendendo. Então, basicamente, isso que é o maior movimento, na minha visão, de transformação de uma cidade, de uma região. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso Fala Baixada. Quero agradecer muito e um orgulho muito grande de poder conversar contigo aqui, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Está tendo um movimento lá na cidade de Nova Iguaçu, tá? Esse movimento, ele chama-se Viva Iguaçu. Então, são uns empresários que se juntaram, né, para discutir a cidade, para poder discutir seus problemas. E a Cine, a Associação Comercial, ela está, através do Renato, que é o presidente, ele está liderando um movimento de transformação dessa associação, modernizando a associação comercial. Falam muito no seu nome para presidente. É uma coisa que a gente está conversando lá, entendeu? Mas eu acho que essa questão do nome, acho que a instituição ela tem que ser despersonalizada, a pessoa lá, o fulano, não aquilo tem que ser uma comunidade, uma voz. Então, está tendo esse movimento e eu queria convidar aqui a todos que, tanto dos bairros, que são comerciantes dos bairros, que a gente precisa dar atenção. Inclusive, é um projeto dessa nova associação de ter seus representantes comerciais nos bairros, né? Quem quiser procurar a Cine, tá? Associação Comercial Industrial de Nova Iguaçu, fica ali no calçadão de Nova Iguaçu, eu quero participar desse movimento, porque aí tem voz, porque a Cine tem entrada com o governo do estado, com a prefeitura, com o Sebrae, com todo mundo. Então, agora, não adianta só ficar aí reclamando, tem que participar de alguma coisa para poder resolver os seus problemas, entendeu? Então, convido a todos aí, lá com o Renato lá,
nessa transformação. Acho que o caminho é essa união para a gente seguir em frente. Obrigado, viu? Obrigado. Gente, o Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade e compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até lá.